o Conatus, que é uma breve história da natureza humana. Eu não vou ler, obviamente, toda essa obra aqui, mas alguns trechos só para vocês entenderem. É um trabalho um pouco maior, de fôlego, né, de 64 páginas, 65, e tem duas apresentações. As duas são de dois Daniéis, né? Um é um Daniel, professor da USP, convidado por ele para fazer a abertura, que é esse texto aqui inicial, Daniel Santos da Silva, doutor em filosofia, e o segundo texto do próprio Daniel Figueiredo, o autor. Eu só sublinhei aqui alguns trechos, porque tem muito a ver com, segundo a narrativa do Daniel, doutor em filosofia, teve uma coparticipação de ambos em eventos de filosofia. Num deles abordou-se o Spinoza, é um filósofo, Baruch Spinoza. E aí, nesse segundo texto aqui de abertura do Daniel Figueiredo, isso se esclarece um pouco melhor. Tem duas citações diretas do Spinoza que abrem aqui a explicação dele. Eu vou ler essa segunda em amarelo. A maior parte daqueles que escreveram sobre as afecções e a maneira de viver dos homens parecem ter tratado não de coisas naturais que seguem as leis comuns da natureza, mas de coisas que estão fora da natureza. Mas ainda parecem conceber o homem na natureza como um império num império. Julgam com efeito que o homem perturba a ordem da natureza mais que a segue, que ele tem sobre os seus atos um poder absoluto e apenas tira de si mesmo a sua determinação. Procuram, portanto, a causa da impotência e da inconstância humana, não na potência comum da natureza, mas não sei em que vício da natureza humana, e por essa razão lamentam-na, riem-se dela, desprezam-na ou, o que acontece mais frequentemente, detestam-na. E aquele que mais eloquentemente ou mais sutilmente souber censurar a impotência da alma humana é tido por divino. Essas duas passagens representam, a primeira que eu não li e essa segunda, representam bem a potência de Benedictus de Spinoza, cujos pais eram portugueses, enquanto um dos maiores nomes da filosofia moderna. A primeira parte foi uma descrição do desligamento obrigatório dele por parte da religião judaica. Eles o desligaram, como, por exemplo, a Igreja Católica desliga um membro da sua igreja por exemplo, o Berto Roden, um brasileiro, filósofo educador brasileiro, foi desligado da ordem também, porque, digamos assim, que ele vai contra a questão da igreja, no caso da católica, e da filosofia e da religião hebraica, no caso da Torá, do hebraico aqui, com relação ao Baruch de Spinoza, né? Que trazia, porque, segundo o que eu cheguei a ler, ele trazia metaforizações para explicar essas questões divinas, como o próprio Berto Roden no Brasil fazia também, e por esses motivos ambos foram desligados, né? Ou, enfim, não fizeram mais parte da ordem. Mas, voltando aqui à HQ, então, toda essa explicação tem a ver com questões que o próprio Daniel narra com relação à história. Por exemplo, nessa história aqui, a tristeza como um personagem, lembrando Sandman de Neil Gaiman. E tem essa influência que ele menciona, um dos dois Daniels aqui, mencionam o Sandman como influência também, na leitura de ter conhecido o Sandman do Neil Gaiman. A tristeza é responsável pela busca do equilíbrio dos afetos e nós acompanhamos tristeza nessa jornada em busca da alegria. Parece uma sina humana, não? Nessa odisseia talvez podemos cogitar que os afetos são os protagonistas, mas de verdade, parece que esta breve história da natureza humana fala mais sobre quem somos e quem nós somos. Sempre será uma viagem para os confins da filosofia. E aí tem uma genealogia dos afetos que eu achei muito curiosa, que a partir da definição dos afetos de Spinoza, divisão de três colunas aqui, avareza, soberba e inveja, e cada qual descendo para várias qualidades, enfim,
não só qualidades, né? Mas tem também as qualidades. Chegando ao desejo via avareza, a soberba trazendo o amor e a alegria, e a inveja chegando a vergonha, ódio, vergonha e a tristeza. E no fim, concluindo, imaginação, desprezo e admiração. Bom, eu confesso que, como eu não li Spinoza, eu não compreendi muito bem essa genealogia, mas é bem interessante ele ter colocado, né? É a árvore genealógica dos afetos, produzida a partir da definição dos afetos. Quer dizer, da teorização que o Benedictus de Spinoza colocou na sua obra e na sua filosofia. Que aí cada qual procure os livros e acabe lendo, né? Eu confesso que nunca li livro de Spinoza, embora trechos sim. Eu tenha lido pedaços nas décadas passadas, quando eu lia bastante livros de várias áreas e inclusive algumas da área da filosofia que traziam, por exemplo, citações. Aqui tem a abertura, parte 1, Minha Alegria Triste, e aí vocês vão vendo que são diálogos de personagens que lembram mesmo Sandman, do Neil Gaiman, nesse quesito de que os personagens são tristeza, alegria. Aliás, a alegria não aparece nessa obra, embora o nome dela seja mencionado muitas vezes. E eles dialogando e buscando resoluções pelos conflitos existenciais e filosóficos, né? Deixa eu ir descendo aqui um pouco para vocês verem. Aqui a pergunta: desejo? Nosso pai anda meio ocupado em um mundo que deseja a todo momento. Ira, filha do desejo, incitado pelo ódio de infligir o mal a quem odiamos. Vingança, filho do desejo que por ódio recíproco nos leva a infligir a quem, movido por afeto semelhante, nos infligiu dano. E crueldade, filho do desejo que leva alguém a infligir o mal a quem amamos ou a quem temos compaixão. O que fazem nesse não lugar? Estamos procurando nossa tia, alegria, amando de nosso pai. Sabes onde ela está? Então, você vai lendo e vendo as conversas, as tergiversações, as reflexões filosóficas metaforizadas pelos seres, as buscas, e você vai atravessando as 4 partes desse primeiro volume, né? Então, são narrativas filosóficas de alta complexidade em alguns momentos, e algumas narrativas são bem interessantes, como essa aqui, em que o pássaro tem os balões que você vai fazendo uma elipse até chegar ao último balão aqui da conversa ou da reflexão dele. Então, a narrativa em quadrinhos é bem interessante também, a maneira com que o autor definiu as cores, a diagramação, né? Penso eu que talvez seja no mesmo formato dos Cosmogonia, mas podia ser também, quem sabe, não sei, pode ser num formato como esses outros mais verticais, né? Se bem que a leitura aqui do PDF me lembra mais o formato A5, né, de Cosmogonia. E vocês veem essas metaforizações, a força do ódio transita nas arestas dos afetos. E o jogo do poder dos afetos não passa de artimanhas. Sou filho da tristeza, pai e mãe das paixões avassaladoras. Não ligo para artimanhas, sou força pura. Eles estão em busca, muitos deles, da alegria também. E eu não vou narrar o que vai acontecer, mas chegando ao final, ainda tem essa... Na verdade, é fim não da parte 1, são 4 partes, é fim do volume 1, né? Bem, toda essa complexidade nesses quadrinhos do Daniel Figueiredo atestam para a questão das HQs poéticas ou fantástico-filosóficas. As HQs poéticas foram descritas pelo... Eu vou mostrar para vocês um livro. Foram descritas pelo Edgar Franco na década de 90, dentro de um artigo em que ele classificou os quadrinhos que ele foi identificando, né? Desde os quadrinhos de terror, os quadrinhos de várias categorizações, até chegar nos quadrinhos poético-filosóficos, porque hoje em dia nós sempre tivemos e temos os quadrinhos também poéticos, mas essa definição dos quadrinhos poético-filosóficos, ela veio na esteira da década de 80 e 90, via influências que nós tivemos de alguns autores europeus, como o Philippe Druillet, o Philippe Casamayor,
O próprio Moebius, embora mais nonsense os quadrinhos dele em alguns momentos, mais viajantes, mas tendo essa reflexão, principalmente do Cazat, C-A-Z-A, um autor francês que tem uma linha de reflexão mais profunda e metaforizada com os quadrinhos poéticos, fantástico-filosóficos, né? E aí a gente fazia os quadrinhos mais curtos para podermos publicar em fanzines que pediam quadrinhos curtos, porque cada fã editor, como por exemplo o Tchê do Edenilson Reis, tinha um vídeo que eu fiz, o último vídeo que eu fiz agora, por exemplo, da semana passada, eu mostro um dos fanzines Tchê, e dentro tem várias histórias em quadrinhos com poucas páginas, 1, 2, 3, 4, 5 páginas, cada autor tendo um mínimo e máximo de páginas para poder ter uma possibilidade de publicar mais autores por fanzine, porque o fanzine requer também um limite de 24 páginas, por exemplo, para que não saia muito cara a fotocopiagem, principalmente nas décadas de 80 e 90. Isso nos obrigou a ser elípticos na hora de produzir, e com essa influência de quadrinho poético a gente acabou desenvolvendo o quadrinho poético fantástico filosófico, ou quadrinho poético filosófico no Brasil, que é um quadrinho mais curto, elíptico, e com esses rompantes metafóricos existenciais filosóficos. E metafóricos porque muitas vezes não tem, o imagético não tem a ver com a nossa realidade, é como um surrealismo ou uma viagem quase que ficcional científica ou ficcional fantástica. Um realismo fantástico algumas vezes, né? E esses quadrinhos do Daniel Figueiredo, eles inclinam, em alguns momentos tem os quadrinhos que têm a ver com o cotidiano, mas em outros momentos ele sai desse cotidiano indo para relações mais de realismo fantástico ou altamente filosóficos, como o Cosmogonia, né, que é metafóricos filosóficos. E todos eles têm essa roupagem de reflexão, desde o intimista até o reflexivo filosófico, como o do Spinoza, por exemplo, né? E isso me lembra também leituras, como eu falei, do Vidiota, Muito Além do Jardim, do Jerzy Kosinski. Isso me lembra também outros autores, e alguns dos quais eu cheguei a conhecer lendo, e outros apenas reconheci, né? Por exemplo, 10 obras literárias existencialistas para ler e refletir. Dostoiévski, Sonho de um Homem Ridículo. Eu não conheço esse livro, mas acabei lendo esse resumo aqui e achei muito curioso, né? William Shakespeare, Hamlet, O Apanhador do Campo de Centeio, bem famoso, Clube da Luta, Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. E um desses que eu li foi o Demian, de Hermann Hesse. Foi muito interessante, porque na época que eu li com 20, 22 anos, acho que eu tinha uns 22 para 23 anos, eu li esse e uma outra obra do Hesse, e a terceira seria o Lobo da Estepe. Essa eu cheguei a ler o começo apenas. Mas o Demian, Hermann Hesse, fez uma profunda alteração na minha maneira de ver e vivenciar a existência e a filosofia de vida, coadunando-se inclusive com a filosofia de vida dos zen budistas e dos taoístas. Tem muito a ver essa obra, e tem uma outra obra do Hesse que lembra isso também, eu não vou me lembrar agora o nome, né? Por exemplo, algumas frases do livro: a ave sai do ovo é o mundo, quem quiser nascer tem que destruir o mundo. A vida de todo ser humano é um caminho em direção a si mesmo, a tentativa de um caminho seguir-lhe um simples rastro. Então, esse tipo de material, de livro, e não só estrangeiro, como os brasileiros também, porque eu vim a conhecer o Murilo Mendes em 2015, convidado para uma exposição, né? E essa exposição resultou num artigo que eu escrevi, que é Expo Transmuriliana, e que acabou fazendo parte do meu livro Estatuto das Belas Artes nos Quadrinhos. E o que aconteceu nessa época? Quando eu fui convidado, é porque havia uma transposição sendo feita de vários autores de quadrinhos das obras do Murilo Mendes. Eu mesmo fiz como convidado também, fiz uma transposição de uma das HQs dele, tá aqui, que é O Homem Visível. É algo reflexivo, filosófico, e que também extrapola aquela condição do que é apenas de reflexão filosófica existencialista, porque ele coloca aqui vários dados sobre o homem de uma forma reflexiva. Eu sou o meu companheiro num deserto, por exemplo, e no final ele vai
trabalhando de outra maneira. Atravessarei o fogo, a cabeleira de Berenice, a muralha do tempo, dita a palavra essencial, amanhecerei árvore. Quer dizer, ele vai renascer como uma árvore, aí eu transpus nos quadrinhos. O Murilo Mendes eu não conhecia, cheguei a comentar essas questões também de que muita coisa não é especificada na nossa educação no Brasil, né? Uma falha muito grave da nossa área da educação, porque nós não temos incentivo à leitura, pelo menos eu não tinha incentivo à leitura, né, de livros. Quando tinha, era de uma forma que não era pedagógica. Por exemplo, pedir para crianças de 11, 12 anos lerem Machado de Assis, acho que Dom Casmurro, eu não me lembro qual, eu não consegui ler. Mas o caso da borboleta tíria, da série Vagalume, sim, aí é outra história. Depois, a partir desse momento, poder-se-ia ter tido outros livros de leitura, até mesmo brasileiros, como o do Murilo Mendes, ou Clarice Lispector, que eu cheguei ali também fazer uma transposição de uma história em quadrinhos dela. Então, esse tipo de material deve ser dado de uma forma pedagógica na escola para que o infante, a criança, que vá se tornando jovem, adolescente e depois adulto, tenha uma progressão de leitura de livros e de quadrinhos, porque nós temos muitos quadrinhos atualmente que também levam a estas reflexões, né? Por exemplo, esses do Daniel Figueiredo podem levar a reflexão de jovens adolescentes para adultos, né? Então, ou mesmo outros trabalhos de brasileiros, como o de Edgar Franco, que leva a uma reflexão do ser humano para o pós-humano. As minhas HQs que fazem essa relação do humano para a sua reflexão meta-humana ou a sua incursão com o universo, essa relação do ser humano reflexiva de seu ser para com o estado das coisas, né? Que aí é bem filosófico, como vários filósofos tecem. O Spinoza é um deles, por exemplo, né? Então, todo esse trabalho aí é importante. Ele podia ser mais trabalhado, né? Se o nosso ensino, espero que tenha melhorado de anos para cá, porque eu sendo professor universitário, na linha dos quadrinhos e fanzines, eu entendo essa questão do que transmitir, do tempo que eles têm para ler, etc. Mas eu digo na fase escolar, isso poderia ser de outra maneira, de uma maneira que compensasse o esforço tanto do professorado como do alunado de ter uma coesão, uma coligação, né, do desenvolvimento de aprendizado e também cultural reflexivo com essas obras, tanto estrangeiras, o Vidiota do Korzinski, como também brasileiras, o Murilo Mendes, a Cecília Meirelles, Clarice Lispector, né, também, enfim, vários outros. E aí nós temos então esses trabalhos em quadrinhos que eu acabei de mostrar que beiram o quadrinho para o artístico e para o literário, entre aspas, porque quadrinho não é a literatura tradicional e nem a literatura tradicional de texto é o quadrinho. Ambas são linguagens distintas que se locupletam, que fazem parte de um contemplar de desenvolvimento de inteligência sistêmica, e isso eu expus já de anos para cá, na minha tese de doutoramento, inclusive, né? Porque quando você visualiza um trabalho artístico com desenhos, com essas formas, com essa linearidade, com essa continuidade, você tem um outro desenvolvimento da sua inteligência criativa, do seu input na área da criatividade, que reconhece o desenho, a forma desenhada, como um aspecto não do caligráfico escrito, mas do caligráfico que desenvolve linhas que remetem ao que poderia ser o realismo, o caricatural e também aquilo que remete ao que pode refletir o que existe, que é visível, e além do que é visível, aquilo que é imaginável, né? Tanto que Leonardo da Vinci, num dos escritos,
dizer que para você desenvolver sua criatividade seria interessante você olhar as formas das pedras, das rochas, das paredes, as formas irregulares que dão com as sombras e luz formatos de outras figuras, como quando você olha para as nuvens, por exemplo, né? Então todo esse desenvolvimento é necessário. E o trabalho reflexivo, a reflexão filosófica também, a partir do ser humano, né? É isso. Eu tinha ido por um caminho, tinha anotado algumas coisas, mas basicamente o trabalho do Daniel Figueiredo traduz, repercute e replica o quadrinho, entre aspas, experimental e ao mesmo tempo o de reflexão filosófica ou poético-filosófica, porque ele é construído de uma maneira poética, né? Ele tem uma poética na sua linearidade e na sua construção, mesmo quando são fotos utilizadas, e ele trabalha essas fotos como imagens, né? E quando são quadrinhos. Então tem todo esse trabalho amalgamado como principal, além da arte do desenho, da linguagem dos quadrinhos desenvolvida, o principal que é a alma humana em consonância com aquilo que ela repercute a outrem e ao próprio universo como um todo. Por isso até é interessante a obra chamada Conatus dele, de ter nascido em conjunto, né? Eis mais um vídeo longo, que era para ser curto, mas essas reflexões que eu faço acabam vindo, baseadas nas leituras que eu fiz dos quadrinhos do Daniel Figueiredo, associadas às outras memórias que eu tenho de outros quadrinhos e também de outras leituras, e da importância que se tem um desenvolvimento pedagógico escolar e universitário com base em leituras de livros e de quadrinhos que levam à reflexão e ao desenvolvimento da criatividade, o que falta bastante nesse nosso sistema escolar, acadêmico, de reflexão e não de puramente informação jogada. Porque a informação jogada nunca foi pedagógica. Eu, como experiência, tenho isso, né? Quando eu percebi que as aulas de matemática da quinta série não faziam ligação com nada e não me davam a entender qual aquela relação com a vida, eu passei a não prestar atenção naturalmente, porque não conseguia prestar atenção. Bem, é isso. Até o próximo Gazine agora, que esse vídeo foi muito longo, mas paciência.